Graça e paz, meus amigos. Estou mais uma vez aqui para falar algo que vai edificar a tua vida. Você ultimamente tem pensado antes de falar? Precisamos nos policiar no que iremos dizer. Algumas pessoas pensam que os comentários que faço nas minhas redes sociais não são analisados previamente, mas costumeiramente analiso cada palavra. Posso derrapar uma vez ou outra, falar algo que pode desagradar, pode discordar de algum ponto de vista, mas sempre procuro analisar as palavras, pois aprendi, à luz da Bíblia, que não devem sair palavras torpes da nossa boca. Nós não devemos ser coléricos, né? Falar com raiva, odiar o nosso próximo, porque esse não é o comportamento de um cristão. Todas as vezes você vê alguém em desespero, agindo de uma forma inadequada, usando palavras de baixo calão, você irá perceber nitidamente que não é um comportamento de um cristão. Até o ímpio, que não conhece ao Senhor, ele diz, não, um cristão não deve se comportar dessa forma. Alguns até chegam a dizer, no dia que eu for cristão, eu não vou falar o que esta pessoa fala, eu não vou me comportar da maneira que ela se comporta. Eu pergunto a você, há uma nuvem de testemunhas que te cercam, que estão observando a tua vida, o teu linguajar, quais são as palavras que saem da tua boca. Os teus amigos, eles podem dizer o que a teu respeito? A tua família, o que eles podem dizer? Que você é um santo homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, ou que você é uma vergonha para o Evangelho? O que você diz com a sua boca revela muito quem você é, porque a boca fala do que está cheio o coração. A palavra do Senhor nos diz, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, a partir do versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. O que a palavra nos diz? Que só saia da tua boca aquilo que vai produzir edificação na vida de quem está lhe ouvindo. Se não produz edificação, fique calado. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. A palavra do Senhor nos ensina. Pense antes de falar. Não seja precipitado ao se posicionar sobre assuntos que você desconhece. É necessário entendermos que precisamos tratar o nosso irmão com respeito, com carinho, por mais que venhamos discordar do seu ponto de vista. E aqui o texto ele continua, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele diz, você sabia que ao falar palavras torpes, palavras de baixo calão, desrespeitosa, você entristece o Espírito Santo? Ele se afasta de você? Será que hoje nós temos alguns exemplos positivos de comportamento adequado para um cristão? Muitas pessoas hoje, elas querem ser caracterizadas como cristão. Hoje ser cristão está na moda. Agora, se comportar como tal, se policiar em suas palavras, pensar antes de falar, não falar com agressividade. Uma coisa é você falar com firmeza, uma coisa é você dar ênfase ao conteúdo que você está compartilhando. Outra totalmente diferente é você falar com ódio, é você falar com cólera. Ele um pouco mais adiante ele diz, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Ele diz, tenha cuidado com a cólera, com a amargura, toda a gritaria. As pessoas muitas vezes ao se expressar, se expressam de uma forma inadequada. Alguns até têm razão, mas perdem a sua razão a partir do momento que deixam de se comportar como um cristão. Por esses dias eu vi um vídeo que
lamentável, um posicionamento totalmente inadequado. Um homem que se diz pastor, ele pediu licença, ele disse: olha, me perdoem vocês que estão me ouvindo, mas para me expressar melhor eu vou precisar usar algumas palavras inadequadas. E ele começou a chamar alguns palavrões, começou a falar algumas coisas, inclusive foi com a minha pessoa que ele falou. Mas eu achei interessante aquilo, porque imagine, é a mesma coisa de você pegar, segurar alguém e dizer: olha, me dá licença aí, Deus, porque eu vou socar esta pessoa. Como é que você pede licença para desagradar a Deus? É o pior pecado que tem. Porque é o pecado que você comete, a lei consciente, né? Você sabe que está pecando, você sabe que está errado, mas mesmo assim você vai cometer. A maioria dos pecados do cristão devem ser inconscientes. Pecamos por nossa natureza pecaminosa. Até a palavra nos diz que o salmista ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados ocultos. E assim deve ser o posicionamento do cristão. Não quer dizer que ele não vai pecar, mas quando ele pecar foi uma derrapada. Ele vacilou, não conscientemente. Você saber que é errado, você saber que é um comportamento inadequado, você saber que você não pode pronunciar palavras torpes. O Espírito Santo está falando ao teu coração, dizendo a você para você se calar, para você medir as suas palavras, que o que você vai falar não vai edificar, não vai ser relevante para a vida de ninguém, mas você continua nessa mesma dessa mesma posição, dessa mesma forma de falar inadequada. Ele continua. Agora ele dá um conselho. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Será, meu irmão, que você, no aflorar de uma discussão, de uma argumentação, você use palavras de baixo calão, que você se ire, você consegue perdoar a pessoa que está apenas devolvendo a você aquilo que você gerou, o conflito que você criou? E muitas vezes não foi nenhum conflito que você criou, pode ser até algo que a pessoa entendeu de uma forma equivocada. Será que você consegue perdoar essa pessoa? Eu particularmente posso lhe dizer com toda sinceridade, não sou perfeito, mas conhecendo a palavra me vejo na obrigação de perdoar todos aqueles que estão difamando nas redes sociais, estão falando coisas absurdas ao meu respeito. Eu não posso tão somente apontá-los, ter ódio deles, não. Eles tentaram se expressaram de uma forma inadequada. Muitos dizem ser cristão, mas não têm um comportamento de cristão, porque o verdadeiro cristão, meu amigo, ele não vai falar palavras torpes. E se ele falar, é porque ele resvalou o pé, foi em um momento ali. Mas você ter no seu repertório palavras torpes, palavras que humilham o seu próximo, que denigrem a imagem do seu próximo. Algum tempo atrás, há poucos dias atrás, houve uma reunião e o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele falou palavras realmente lamentáveis com os governadores, com prefeitos, com desafetos seu na política. E muitos aplaudiram, até cristãos, a maioria aplaudiram, disseram: não, ele está certo, ele se expressou, esse é o meu presidente. Será que a palavra ela apoia esse posicionamento do presidente? Primeiro, que o que ele falou não é adequado para o cargo que ele ocupa. E em segundo, é que a palavra nos diz que esse não é um comportamento de cristão. E ele se diz cristão e representa os cristãos. Como assim? Agindo dessa maneira, tratando as pessoas com ira, com ódio, com desprezo. Será que, venhamos e convenhamos, esse é o posicionamento coerente? Eu lamento ver muitos cristãos defendendo este posicionamento. Foi um show de realmente insanidade aquela reunião. Eu fiz uma postagem falando que é lamentável o comportamento daqueles que estiveram naquela reunião e se expressaram de uma forma desonrosa. Aí eu fui atacado por todos os lados, dizendo: mas a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso nos filmes, por que você está chocado com isso? Eu estou chocado porque a Bíblia diz que eu devo me chocar, eu não devo concordar com isso. Esse não é o comportamento que alguém pode ter se dizendo ser cristão. Não, muitas pessoas dizem: eu sou cristão, muitos influenciadores digitais, muitos pastores: sou cristão, mas eu também não sou santo, eu tenho minha forma de falar. Não, meu irmão, eu convido você a se policiar. Se você verdadeiramente é um cristão, cuidado com o que sai da sua boca. Antes de falar, pense
Sabe por quê? Você só pode deixar sair da sua boca algo que vai edificar, que vai construir, não trazer contenda, não desprezar, menosprezar o seu semelhante. Desde já, um grande abraço a todos vocês, que Deus continue vos abençoando. Compartilhe aí, é um conteúdo bastante edificante e esclarecedor sobre esse tema. Pense antes de falar. O tolo, ele demonstra a sua loucura ao abrir a boca. O sábio, ele entende que ele tem 2 ouvidos e só uma boca, isto é, para ouvir mais e falar menos. Então tenha cuidado com o que você fala, ocupe o seu tempo em ouvir, fale o menos possível, pois a Bíblia nos diz que até o tolo se passa por sábio se ficar calado. Então controle os seus impulsos, porque se você fala, se você discute, se você argumenta, provavelmente você vai querer partir para uma agressão, para uma ação inadequada. Então não viole o direito do seu próximo, respeite o seu próximo como a você mesmo. Convido você para logo mais, às 12h30, uma live muito boa, muito edificante para a tua vida. Vamos falar sobre o lockdown, o isolamento social. É necessário? Pergunta que eu lhe faço, será que o que está acontecendo no mundo, em nosso país, em nosso estado, aqui na nossa cidade, se faz necessário ou não? É melhor abrir tudo, deixar as pessoas trabalharem mesmo? Vamos falar um pouco sobre esse tema a partir das 12h30. Nos acompanha, deixa lá o teu comentário a respeito deste assunto. Irei falar à noite sobre poligamia. Convido você desde já para a partir das 20 horas. Um assunto muito relevante. Será que um homem ele pode viver com mais de uma mulher? Será que uma mulher pode viver com vários homens? Será que a Bíblia apoia a poligamia? Alguns dizem que sim, porque dizem Jacó teve várias mulheres. E com isso eles encontram embasamento, pelo menos eles pensam que encontram, para dizer que realmente a Bíblia fala sobre homens que tiveram várias mulheres e isso é aceitável diante de Deus. Muitos dizem, como é que Salomão foi tão sábio, um homem que realmente agradou a Deus, o seu pai também, o Davi, se ele teve várias mulheres? Então ele praticava a poligamia e mesmo assim o Davi era um homem segundo o coração de Deus e Salomão é um homem muito sábio. Como pode isso acontecer? Iremos entender à luz da Bíblia que Deus ele criou Eva e Adão, um homem e uma mulher, e esse é o propósito de Deus para o homem. Quando isso muda, quando esse cenário muda, você vai ver o sofrimento que é causado. Então logo mais à noite estarei falando sobre esse tema muito relevante. Me acompanha lá no meu canal no YouTube, Diego Messias. Tem muito conteúdo relevante para edificar a tua vida. Me acompanha, me segue também lá no Instagram, Pastor Diego Messias. Acredito que vai ser muito bom para você as postagens que faço ali no meu Instagram. Um grande abraço, fica na paz do Senhor, compartilha este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Eu quero orar por você, para que Deus faça com você o que fez com o Isaías, que ele venha agora com Atenaz e toque em teus lábios, e que a boca que outrora ela jorrava água doce e água salgada, que agora ela venha jorrar só uma água, ela não venha ser como a Bíblia diz, não é possível uma fonte jorrar 2 águas, né? Então, que você venha escolher, se você vai falar o bem, algo construtivo, ou se você vai ser o portador do caos, né? Portador da destruição, aquele que causa contenda entre os irmãos. A pergunta que eu lhe faço é qual é o seu posicionamento ao que diz respeito a isso aí. Que Deus purifique os teus lábios, que Deus te dê sabedoria para calar na hora de calar e para falar na hora de falar. Amém? Pai, eu peço a Ti que assim como o Senhor visitou o profeta Isaías, visita o Teu povo, Pai, toca os seus lábios, purifica, Pai. A Tua palavra nos diz que o comportamento de um cristão, ele deve ser adequado, ele deve glorificar o Teu santo nome, Pai, que não deve sair palavras torpes de nossa boca, que nós não devemos falar com ódio, Pai. Olha, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra que essas palavras saiam da nossa boca, Pai. Não permita que isso aconteça,
mas que venhamos ser purificados. Purifica, faz uma asepsia na nossa alma, Pai, para que tudo que venhamos falar esteja condizente com o que diz a Tua palavra. É assim que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fica na paz do Senhor, me segue lá no YouTube, Diego Messias, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram também, Pastor Diego Messias, e compartilhe este vídeo para que outros possam ser edificados. Fica na paz do Senhor. Amém?